Gabas. Bom, pessoal, boa noite novamente a todos aí, né, que estão online. A gente vai começar o conteúdo do terceiro bimestre, tá? A gente vai abordar nessa primeira parte do bimestre sociólogos brasileiros, tudo bem? E a gente vai começar falando um pouquinho de como se desenvolveu a sociologia no Brasil até chegar aos dias atuais, os sociólogos mais modernos em relação a nós, ok? Beleza? Bora lá então. Ah, bom, é assim. A sociologia, ela surge como uma ciência, né, da área da humanas, no final do século XIX, por volta de 1870, tá? E ela tem como primeira geração sociólogos europeus, principalmente franceses e alemães. Nós temos dois franceses e dois alemães que são a primeira geração. Da parte francesa, nós temos Augusto Comte, tá? E o Émile Durkheim. São considerados os pais da sociologia. E, paralelamente, nós temos o Karl Marx, que, assim, né, as teorias criadas pelo Karl Marx a gente pode usar em qualquer área das ciências humanas, então elas são muito importantes. E também nós temos o Max Weber, que é um sociólogo do início do século XX, tá? Que vai desenvolver uma sociologia paralela, levando em conta muitas características da psicologia. Bom, até aí tudo bem. O que que acontece? A gente não tem uma sociologia logo de pronta entrega. Então, por ser uma ciência muito moderna, ela vai se desenvolvendo gradualmente em outros países, como Inglaterra, Estados Unidos e também no Brasil, ok? E aí a gente tem a primeira geração, que a gente pode dizer, é do final do século XIX. Bom, vamos lá. Essa primeira geração de sociólogos brasileiros, eles não são sociólogos, então eles são chamados de ensaístas. Tá? Então, nos primórdios, a sociologia brasileira tem se debruçado sobre uma imensa variedade de temas, dentre os quais se destaca principalmente a cultura racista, que impregnou a formação econômica do país. As desigualdades sociais, que em grande parte foram herdadas do próprio processo civilizatório do Brasil, fundamentos políticos que nortearam os conflitos em torno da constituição de um Estado democrático. Tá? Aqui que vai acabar acontecendo. A gente tem um estudo da sociologia do Brasil, desde muito antes dela ser confirmada, né, dela ser legitimada. Então, do ponto de vista de o primeiro a falar sobre sociologia explicitamente, a gente vai ter o Gilberto Freire, tá? Que ele vai ser muita influência ali na década de 30, durante o governo do Getúlio Vargas do Estado Novo. E ele cria dois livros, um deles muito importantes para a historiografia e a sociologia brasileira, que é o Casagrande Senzala, tá? De 1933. Já abordando o pós, né, ali, não, desculpa, ainda Estado Novo, mas ele tem mais influência pós-fim, né, durante o primeiro período democrático, né, que é a República Nova. Nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, tá? E aí ele escreve um livro que é fenomenal, que é o Raízes do Brasil, 36. Passando um pouquinho, aí vamos para a década de 50. Nós temos o Caio Prado Júnior, na verdade ele não era um sociólogo, né? O Sérgio Buarque de Holanda também não era, era um jornalista, e o Gilberto Freire ele era um advogado. Então por isso que eles são chamados, eles não são sociólogos de formação. O Caio Prado Júnior, ele é um economista, tá? E na década de 50, ele publica duas obras sobre sociologia do Brasil, a formação do Brasil contemporâneo de 42 e a história econômica do Brasil de 45. Então esses primeiros quatro livros eles não são escritos por sociólogos, eles são escritos por estudiosos de outras áreas das ciências humanas, como, por exemplo, jornalismo, economia, direito, tá? Por que que isso aconteceu dessa forma? Vamos lá. A gente só passa a ter o curso de sociologia no Brasil na década de 30, que é quando a gente tem a formação da USP, né? A USP é fundada em 1933, se não me engano, ou 34, não vou lembrar agora de cor, e ali você vai ter as ciências humanas dentro da USP. Então, quem já for avistar a USP, né, tem a famosa FEFELET, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tá? É o primeiro núcleo, ok? Só que, por exemplo, demora um tempo. Primeiro eles vão formar ali historiadores, geógrafos,
antropólogos, também o que mais ali? Advogados, economistas, jornalistas que são dentro da área de humanas, ok? E só começa a se formar de fato sociólogos no Brasil a partir da década de 40. Então, a gente só vai ter uma produção legitimamente de sociólogos, né, pessoas formadas em sociologia, a partir da década de 40. Antes disso, nós temos é, escritores que desenvolvem estudos que, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda está preocupado ali na formação cultural, social brasileira. Ele da, do, dos modernistas, né, do grupo dos modernistas, então ele vai se aprofundar nas origens da cultura brasileira. Então ele escreve o Raízes do Brasil. Não foi o foco dele, não era a intenção dele falar sobre sociologia. Da mesma forma, o Gilberto Freire e o Caio Prado Júnior, tá? Eles não eram o foco deles, mas eles acabam desenvolvendo obras literárias que focam nessa área do conhecimento e se tornam os primeiros pilares totalmente nacionais em relação às ciências humanas da sociologia. Vamos lá, continuando. Vocês vão ver que as aulas são bem mais curtas esse bimestre. Bom, o desenvolvimento de relações de independência com os países envolvidos como condutor de investigação sociológica. Temos a obra do Fernando Henrique Cardoso, né, que é parceria com Enzo Faleto, que provocou a dependência e desenvolvimento econômico da América Latina em 1970. Tá? Aqui a gente vai dar um passo atrás. Vamos lá. É assim. Qual vai ser a primeira obra literária considerada de sociologia no Brasil? Não é uma obra sociológica. É uma obra de literatura. Por quê? Nós temos a primeira fase, que são os ensaístas, que são a partir do final do século XIX. E aí nós temos como um dos exemplos o Euclides da Cunha, tá? Que escreve o livro Os Sertões. Ok? Ok? Acho que o Cícero já deve ter conversado com vocês em algum momento sobre a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, tá? Que ele mostra ali, ainda nos primórdios, a ideia do cangaço e a ideia da pobreza extrema que existia no interior do Brasil. Então, apesar de ser um romance, né, um romance ali bem realista, né, porque essa fase, se eu não me engano, da literatura no Brasil é o realismo, né, você vai ter ali obras como Cortiço, você vai ter Os Sertões, você vai ter Memórias Póstumas de Brás Cubas, são obras desse momento histórico do Brasil ali, se eu não me engano, estão no realismo, quer dizer, eles tentam mostrar a realidade que existe no Brasil naquele momento, ou de um ponto de vista político, ou de um ponto de vista da desigualdade social, ou ali da exploração da mão de obra no interior, no sertão, etc, etc, etc. Então essas obras se tornam referências das primeiras ideias conceituais de sociologia no Brasil, tá? Porque quando você pega ali, eu não gosto tanto do Sertões, eu prefiro o Cortiço, tá? Do Luiz Azevedo, se não me engano. O Cortiço, ele é muito mais legal porque ele mostra a realidade ali do final do século XIX no Rio de Janeiro, né? Que os grandes casarões, né? Eles perdem o valor e eles começam a ser destrinchados e alugados os quartos, né? Formando os cortiços que mostram a disparidade social que existe no Rio de Janeiro na época dos governos da República. Então ele serve muito mais de aparato. Tá? Eu gosto mais do cortiço. Tá? Não tem nada contra os sertões, é que eu gosto mais do cortiço. Como eu li na faculdade, já estou meio desatualizado, não lembro muito bem da história. Mas eu lembro que o Curtiço me prendeu muito mais atenção do que o Sertões. Bom, ó, o segundo período é o científico, inicia com a institucionalização das ciências sociais e com a elaboração de textos trabalhados com maior rigor científico. Destaca-se nesse período o Florestan Fernandes. Tá? Florestan Fernandes é um sociólogo paulista da década de 50. Depois a gente vai ver uma aula só sobre ele. Aqui tem uma lista de grandes sociólogos brasileiros ao longo da história. Vocês vão ver que alguns nomes deles são do final do século XIX, início do século XX, tá? Como Brandão Filho, Silvio Romero, Gilberto Freire, Oliveira Viana, Fernando de Azevedo, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Otaviani, que são os mais atuais, Otaviani, Henrique Cardoso, Francisco Efort, o José de Souza Martins, o Maurício Tragenberg, Darcy Ribeiro, que é muito importante, Tasso, tá? O Roberto da Mata e o Ramundo Faoro. Das obras atuais, as que mais se destacam: Fernando Henrique Cardoso, Otávio Iane, Darcy Ribeiro, Roberto da Mata.
tá? O Darcy Ribeiro já faleceu, acho que o Roberto da Mata, Ottaviani já faleceu, os outros ainda estão vivos. O Fernando Ricardo tem mais de 90 anos também, tá? Então ele é filho ali da pós-depressão. Bom, a aula de hoje foi isso. Eu falei para vocês, ia ser bem curta, ia ser bem rápida, tá? Porque ele é só uma introdução. Depois eu vou mandar como que eu posso falar? Um texto para vocês sobre isso, para vocês desenvolverem uma atividade. Perguntas, bora. Surpreendi todo mundo hoje, né? Ô, professor, o Darcy Ribeiro se passava pra nós no sétimo ano, lá Sim, quando ele falava é, dos índios. é assim, ó, Carlos, só dando um adentro. É muito difícil nas ciências humanas desvincular as ciências. Então você nunca vai ver, nunca vai ler, nunca vai ouvir falar de um texto que é puramente de história, de um texto que é puramente de filosofia, de um texto que é puramente de sociologia ou de geografia. Quando se desenvolvem obras científicas em relação a esses temas, as ciências humanas elas têm que conversar entre elas. E aí você cria vários subtemas dentro daquele tema principal. Então, por exemplo, um tema que eu gosto muito, eu não sei se eu já falei para vocês, eu gosto muito de falar sobre música no Brasil. Né? O meu tema, por exemplo, de conclusão de curso na pós-graduação foi sobre canções de protesto no Brasil. Ela tem um lado histórico, porque eu vou pegar ali a origem da canção popular no Brasil, a MPB, por exemplo, que foi um dos meus focos, tá? E quando chega na década de 60, é impossível você separar música e política. Então, também você vai pegando um contexto ali de filosofia, de cultura. Se você vai pegar cultura, você vai pegar sociologia. Né? Por exemplo, você pega uma música que é muito conhecida do folclore brasileiro, que é a Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Ela tem uma crítica social muito pesada, né? Se vocês pararem para ler a música, em vez de escutar a música, quando ele fala assim, quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Então, as fogueiras, né, elas são acendidas na festa junina pedindo chuva. Né? Então, quando eu olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação, porque estava muito seca, tá? E aí ele continua a narrar a história da música em relação a um imigrante que parte do sertão procurando emprego na cidade grande, mas que está morrendo de saudade do pedacinho de terra dele. E aí até no final ele fala, um dia eu vou voltar, Deus Rosinha, um dia eu vou voltar, que seria a namorada, a pretendente dele, certo? Então, o Luiz Gonzaga era um cara semi-alfabetizado, que ali viveu uma sociedade de muita, assim, falta de igualdade social, muito desigual. E quando ele começa a produzir as suas músicas, é evidente que ele vai espelhar a sociedade onde ele cresceu, né? Todas as angústias dele. Então, aquela coisa, não tem como não falar disso. O Darcy Ribeiro, ele nem é sociólogo de formação, ele é antropólogo. O que é antropólogo? O antropólogo estuda as culturas. O Darcy Ribeiro, ele é quase que, ele mesmo se promulgava como quase que um continuador das ideias do Sérgio Buarque de Holanda. Então, ele vai se aprofundar dentro do conceito de cultura e a relação cultural que existe entre as etnias que deram origem no Brasil. Por isso que a gente vê ele no oitavo ano, não, sétimo, no último, segunda parte do sétimo ano, a gente vê um pouquinho sobre ele, tá? Então, entendeu, Carlos, o que eu quis dizer? Sei que eu fui muito longe, mas acabei aqui explanando legal. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos, gente. É hora de vocês. Eu não tenho que participar mais da aula. Acho vocês muito quietinhos. Falem, pelo amor de Deus. Tô brigando com a minha filha já. Vamos lá. Vou perguntar, hein? Bom,
vamos recapitular uma coisa. Eu quero que isso fique bem claro. Existem algumas fases na sociologia do Brasil. Quando que surge a sociologia no Brasil? Final do século XIX. Só que essa fase é chamada de ensaístas. Então ela está ligada muito mais à literatura e a romancistas, que depois vocês tiram dúvida com o Cícero, que eu sou péssimo de sair na parte de literatura. Se eu não me engano, no final do século XIX eram os realistas. Então eles tentam ali descrever a realidade brasileira através de romances. Então você vai ter o Guarani, você vai ter Cortiço, você vai ter Sertões, tá? Etc, etc, etc. Os Sertões, no caso, que é criado pelo, esqueci o nome dele já, quem me lembra? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jornalista que foi cobrir a guerra de Canudos no interior de Pernambuco, né? No interior da Bahia, Pernambuco, tá? Durante a Primeira República, tá? Durante o governo, se não me engano, do Prudente de Moraes, então final do século XIX. E lá ele vê a desigualdade social que existe lá, então ele fez a cobertura para o jornal Estado de São Paulo, que já existia na época. E aí, a partir dos seus acontecimentos e da sua investigação, ele produz o livro. E o livro vira um clássico da literatura brasileira, né? Dos romances brasileiros. Ok? Então, por aí você tira. É um cara que é jornalista, que foi cobrir uma guerra que está acontecendo no interior, tá? Que a partir daquele que ele ali vê acontecendo, ele escreve um livro. E esse livro se torna um livro um dos mais conhecidos na literatura brasileira. Volto a dizer, peço desculpa que assim, eu li o livro na época da faculdade, então faz 20 anos, nunca mais o li, então não lembro detalhes assim. E na faculdade a gente lê pra caramba, então até lembrar de tudo demora. Tudo bem? Segunda fase. Segunda fase, a partir da década de 30, é criada em São Paulo, principalmente a USP, tá? A USP começa a vir intelectuais, principalmente da França, para dar aula na USP, que começam a disseminar várias ideias da sociologia. Só que ainda nós temos os ensaístas, tá? Aí a segunda parte é Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. São os três que se destacam mais, na década de 30 e 40. Eles não são sociólogos, eles são historiadores, eles são economistas, eles são jornalistas, eles são advogados, que escrevem ali. O Gilberto Freire acho que escreveu um romance, por exemplo, e acabam servindo de base para as obras sociológicas que vão vir a partir da década de 40, e aí sim já com sociólogos formados. Tá? Aí nessa primeira leva, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, década de 70, durante a ditadura, Ottaviani, Fernando Cardoso, o Roberto da Mata, até os dias atuais. Ok? Bom, ninguém quer perguntar mais nada. Fiz a revisão da aula já. Então, vou fazer chamada, já que vocês não querem se livrar mais rápido de mim do que eu de vocês. Então, vou pausar aqui o vídeo, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês depois me mandam no off.